Para começarmos, eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Nem todos conhecem a minha história. Eu tenho origens extremamente humildes, talvez mais humildes do que muitos de vocês. Sou filho de uma empregada doméstica. Meu pai era operário de uma fábrica. Com 36 anos de trabalho prestados para essa fábrica, a empresa resolveu retornar para o país de origem e dispensou todos os funcionários. Meu pai, em época de aposentadoria, já não tinha mais condições de procurar um emprego. Não tinha mais mercado de trabalho para ele. Foi dispensado. Se aposentou. E no ano que meu pai se aposentou, o então presidente José Sarney congelou todas as aposentadorias em um salário mínimo. Mas não era o salário mínimo dessa época. Acreditem, era ainda pior. O salário mínimo daquela época era o equivalente hoje a uns 500, 600 reais. Essa era a renda da minha família. Meu pai, muito triste, entrou em depressão, teve um infarto, um derrame, tudo em virtude do estresse, em ver a situação difícil da família. Minha mãe teve uma paralisia neurológica que a impedia de caminhar normalmente. E arrastando a perna direita, minha mãe fazia faxina em casa de família. Eu acho que eu devia ter aproximadamente uns 10 a 11 anos de idade. Tinha um irmão mais novo, uma irmã mais velha, todos nós naquela situação difícil. Pessoal, é muito difícil você ver a sua família dependendo de cesta básica de parente para sobreviver. Eu vi. Minha mãe, todos os dias, trabalhando ou não, ao meio-dia ela parava para fazer a oração do Paulo Barbosa no rádio. Minha mãe se dobrava de joelhos, chorava desesperadamente agarrada nesse rádio, querendo que algo a mais acontecesse. Você sabe o que é ver a sua mãe chorando por falta de dinheiro? Ou chorando por ver a família em condição de miséria? Eu acho que isso talvez seja o momento mais traumático da minha infância. Eu não me recordo da minha infância. A minha infância não foi boa, não foi algo para se lembrar. Infância regada de muito bullying, sofri muito bullying na escola, era gordinho, usava óculos, não tinha dinheiro, andava com roupa rasgada, usava tênis de feira. E aí, associado a isso, uma família extremamente sofrida. Naquele momento, eu pensei comigo, eu não quero essa vida para mim, eu não quero. Com 11 anos de idade, eu comecei a entregar panfleto na rua, através do apoio de um vizinho que me levava. Aos 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar num escritório de contabilidade. Minha mãe conseguiu para mim, perto de casa. E eu trabalhava de forma clandestina, porque eu não tinha idade para trabalhar. Mas ali eu comecei a entender como é que era a vida. E entender que a vida não ia ser fácil comigo. Entregava todo o dinheiro para minha mãe, e minha mãe administrava da forma que ela podia toda aquela situação. Com 14 anos de idade, na época, era possível, tirei minha carteira de trabalho e fui enfrentar o mercado de trabalho. Fiz curso técnico em Química e pensei comigo mesmo, eu vou mudar o meu destino. Eu não quero essa vida para mim. Eu não quero essa vida de miséria para os meus filhos no futuro, para minha família. Eu quero uma vida diferente para mim. E vocês podem até duvidar, mas com 14 anos de idade eu já sabia tudo o que eu queria fazer. Faculdade, trabalho, profissão, tudo. Muito difícil, muito pesado. Eu já imaginava, o dia que eu tivesse uma família, ia ser totalmente diferente. Eu ia dar outra vida para minha família. E eu estava disposto, mesmo com 14 anos de idade, acreditem, mesmo com 14 anos de idade, eu já estava disposto a fazer qualquer coisa para sair daquela situação. Carteira de trabalho em mãos, curso técnico em Química ativo, comecei a estudar. Arrumei um estágio de 6 horas na atividade química, eu pedi para o responsável da área me deixar mais 2 horas estudando lá, só aprendendo. Pedrinho, me lembro muito bem dele. Por coincidência, o filho dele é meu seguidor no Instagram e me chamou esses dias. Um anjo chamado Pedrinho, responsável pelo laboratório, me permitia ficar mais 2 horas além do meu estágio e me ensinava muito sobre química. Saindo daquela empresa, consegui um emprego numa grande indústria de cosméticos e ali já estava no emprego registrado, curso técnico em Química ainda, mas já estava estudando duro para a universidade, para o vestibular, preparando a minha mente, o meu conhecimento para passar na universidade.
carro, casa, apartamento, moto, nada disso. Eu tinha um objetivo, ter dinheiro para bancar a faculdade. Veio a faculdade. Difícil. Primeiro ano, lutando, trabalhando, ajudando dentro de casa. Segundo ano, lutando, trabalhando, começaram-se as dívidas. No segundo ano de faculdade, eu me vi com 68 cheques sem fundo. Muita dívida, gente, muita dívida. Um momento assim, divisor de água na minha vida. Me lembro muito bem de eu pensar várias vezes se eu seria capaz de terminar essa faculdade. Uma dificuldade tremenda, mas aí eu me retornava, olhava para trás, pensava tudo que a minha família passava e eu também. Não posso desistir. Nesse momento as coisas começaram a melhorar para mim. Primeira coisa, houve uma mudança de plano de governo, a aposentadoria do meu pai foi recalculada e ele voltou a ter um salário digno. Eu tive melhoras no meu salário. Eu tinha uma oportunidade na empresa incrível, eu trabalhava das 6 da manhã às 2 da tarde. Das 2 da tarde até às 17 horas, internamente eu ficava realizando outros trabalhos para melhorar meu aprendizado na área. Talvez hoje você não consiga fazer isso por questões de riscos, de problemas trabalhistas. Talvez a empresa nem permita que você faça isso. Mas eu tive essa oportunidade. Houve um plano de reaproveitamento interno dentro da empresa. A empresa precisava de alguém para um cargo maior, para um cargo melhor. Aquele cara que todo mundo na empresa chamava de puxa-saco, porque ficava das 14 horas até as 17 horas lá trabalhando de graça, foi chamado para esse aproveitamento interno. Aí eu tive uma mudança no meu salário, uma melhora significativa. Comecei a quitar meus cheques sem fundos. Comprei meu carro, a minha vida começou a se abrir. Encerrada a faculdade, eu já tinha meu carro, já tinha a entrada do meu apartamento e eu já tinha saúde financeira para continuar trilhando meu caminho. Saí dessa indústria de cosmético, convidado pelo meu diretor a ir trabalhar numa outra empresa, numa multinacional laboratório de controle de qualidade. Um novo desafio, trabalhar com microbiologia e da microbiologia dirigir um laboratório de bromatologia. Fazer estudo e pesquisa em alimentos e suplementos alimentares. Sair da química dos cosméticos e ir para a química dos alimentos e da microbiologia. Estudei duro, gente. Muito. Numa época que nós não tínhamos o Google. Numa época que nós não tínhamos a tecnologia ao nosso favor. Numa época em que nós não tínhamos YouTube para aprender. Pasmem, o tiozão aqui foi parar nas bibliotecas das universidades. A USP, Universidade de São Paulo, foi uma grande aliada para o meu aprendizado. Estudei muito na biblioteca e no laboratório de Química, de Farmácia, de Microbiologia da USP. Aprendi muito, tive muito suporte através de pessoas maravilhosas que me ajudavam pelo simples fato de serem pessoas bondosas. Acredita numa coisa, passaram muitas pessoas pelas suas vidas. A grande maioria para vir te atrapalhar, para vir te derrubar. Mas Deus permite que pessoas maravilhosas passem pela sua vida. Aproveita isso. Aproveita essa oportunidade. Cuide bem dessas pessoas, porque essas pessoas fazem diferença na sua vida. E eu tive. Daí para frente, o progresso dentro da área química foi muito grande. Me vi na necessidade de abrir o meu primeiro negócio. Uma loja de suplementos. Minha primeira loja de suplementos. É verdade. Renatão Cariani já foi dono de loja de suplementos. Montei a primeira, montei a segunda, montei a terceira, montei a quarta, montei a quinta, montei a sexta loja, montei a sétima loja, montei uma distribuidora e continuava trabalhando na área química. Meio período numa indústria química como responsável técnico e o outro meio período rodando, trabalhando e atendendo em todas as lojas. Foi um momento incrível, me sentia muito feliz. Momento que eu percebi que eu estava voando na minha carreira. Mesmo assim, continuei planejando. Surgiu a oportunidade de me tornar sócio da empresa que eu trabalhava como responsável técnico. Tinha que investir muito dinheiro para poder comprar a parte na empresa e fazer a empresa se estruturar como nós queríamos. Vendi as lojas, ou pelo menos parte delas, vendi a distribuidora, captei o dinheiro e coloquei na fábrica. Me recordo muito bem.
O ano era 2008, março de 2008. De março de 2008 até agora, dezembro de 2019, passaram-se 11 anos. 11 anos que eu sou sócio da fábrica. Nós multiplicamos o faturamento dela em 10 vezes. Construímos uma nova sede, já estamos construindo mais uma filial. Nesse interim, fiz mais 2 pós-graduações, fiz uma faculdade de administração de empresa e estou no último ano de educação física. De 2016 para cá, retornei para o fisiculturismo, retornei para o meu esporte, o esporte que nunca saiu da minha vida. Nunca saiu da minha vida. Por todos esses anos, por mais difícil que fosse, eu continuei treinando, mantendo o estilo de vida, me alimentando bem, porque eu amo esse esporte. Mas a minha carreira era a minha prioridade, porque o meu passado me remetia toda vez que eu queria afrouxar a situação que eu passei quando criança. Eu olhava e falava, não, eu amo esse esporte, mas eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso crescer. Eu vim de uma geração que o fisiculturismo era impossível manter você de uma forma digna. Agora mudou. Muitas pessoas vivem do esporte. Na minha época, 99, 2000, 2004, 2005, 2006, não. Isso é uma mudança recente, de 5, 6 anos para cá. Me sinto muito feliz, não me arrependo. Não me arrependo de ter me afastado do circuito de competições, pois eu continuei meu estilo de vida, continuei com o esporte aqui dentro do meu coração, mas eu pude progredir na minha carreira e dar um futuro digno para os meus filhos, para a minha vida, dar um rumo adequado para a minha vida. Hoje, não só meus filhos, mas as suas gerações já estão protegidas com o fruto do meu trabalho, de todo o meu suor, de todo o sangue que eu derrubei nesses longos anos. E a minha história, eu gostaria que servisse para vocês de um exemplo em 3 coisas. 3 coisas que eu peço para vocês nesse primeiro dia útil do ano. Primeiro, pare um momento da sua vida para realizar uma autorreflexão. Mania maldita que nós, seres humanos, temos de culpar os outros pelo nosso insucesso. Não, não, não. É você. Sou eu. Somos nós quem erramos. Faça uma autorreflexão. Preste atenção aonde você está errando. Aonde você entrega seu tempo, aonde você se dedica. Para de reclamar do seu chefe. O seu chefe só quer arrancar o teu couro. Agora, você tem que mostrar para ele o seu valor, dando muito trabalho, mostrando muito resultado, sendo mais louco do que ele no trabalho, mostrando que você trabalha mais do que ele, mais do que ele. E se ele mesmo assim não te valorizar, fica tranquilo. Outra empresa irá te valorizar. Trabalhava numa empresa onde meu chefe era desprezível. Desprezível. Saí de lá chorando. Me recordo de ter chorado. Tamanha humilhação que eu passava com ele. Fui para uma empresa muito melhor. Porque o seu valor, quem faz é você mesmo, não é seu chefe. Faça um planejamento de como você anda se comportando na tua empresa. Quanto você está se dedicando para estudar e buscar mais conhecimento para evoluir na sua carreira. Segundo ponto, trabalhe duro. E não faça do básico, da sua obrigação, algo que lhe traga méritos. Isso não é mérito. Fazer o básico, fazer a sua obrigação, o próprio nome diz, é tua obrigação. Faça muito mais do que o 100%. Você é pago para isso. Agora, o quanto você é capaz de fazer acima disso? O quanto você é capaz de surpreender seus chefes, seus clientes, sua família, a si mesmo através do estudo? Não me fala que você não tem dinheiro para estudar, porque isso não é verdade. Existem cursos técnicos públicos, existem cursos técnicos baratos online, que custam 80, 90 reais. Curso que talvez te ajude a programar um computador, curso que talvez te ajude a operar em outros programas como Excel, pequenas evoluções na sua carreira que podem agregar valor e fazer de você um profissional mais valioso. E, sendo um profissional mais valioso, você custa mais caro. Nós trabalhamos para ganhar dinheiro. Isso não é pecado falar isso. Pelo contrário, isso é muito importante.
Acredita que você só vai ganhar dinheiro trabalhando. Porque até para ser bandido você precisa de vocação. Eu não tenho vocação para ser bandido. Se você também não tem, então vai ser trabalhando duro que você vai conquistar as suas coisas. Porque senão você não vai ter nada nessa vida. Você vai passar a vida inteira falando que a culpa foi de todo mundo, que ninguém te ajuda, que nunca ninguém te deu uma oportunidade, que nunca ninguém te estendeu a mão. Quando você ficar velho, aposentado, com um salário mínimo, vai ser tarde para você correr atrás do seu futuro. Pensa nisso. Trabalhe duro, acima dos 100%. Terceiro ponto. Escolha alguém para caminhar do seu lado que some contigo. Conheço muitos homens, muitas mulheres valiosas e valiosos que se afundaram por andarem com pessoas que carregam você para trás. E eu não estou falando de marido e esposa apenas, estou falando principalmente de amigos. Seja o burro entre os inteligentes, mas não seja o inteligente entre os burros. Sabe o que isso significa? Significa que você precisa andar com pessoas que lhe acrescentem muito. Muitas vezes, por causa do seu ego, você quer ser o inteligente entre todo mundo. Anda com imbecis. Não ande com imbecis, porque você vai ser contaminado por eles. Não é você que vai conseguir mudá-los. Ande com pessoas que lhe agreguem conhecimento, maturidade, autoestima, motivação. Ande com pessoas que lhe tragam valor, que apoiem os seus sonhos. Cuidado com os invejosos. Cuidado com as pessoas que vêm e olham para você com o olhar da inveja. Você pode ter muitos amigos, mas poucos estarão torcendo por você. Isso é normal. Isso é inerente ao ser humano. O ser humano tem a necessidade de estar acima do outro, se sentir melhor que o outro. As pessoas querem ter pena de você, não querem te admirar. E no momento que as pessoas próximas de você te admiram, uns te admirarão, outros te invejarão. E a maioria irão te invejar. Ande com pessoas que agreguem, que estudam, que evoluam, que façam com que você se torne um ser humano melhor. Porque senão você não vai sair do lugar nunca. Trabalha duro. Escolha uma profissão que você ame. Não escolha a profissão que seu amigo ganha dinheiro. Ele ganha dinheiro porque pode ter certeza que ele faz aquilo com muito amor. Conheço profissionais da educação física muito bem-sucedidos. E eu conheço mesmos trabalhando de auxiliar de escritório. Conheço médicos milionários. E conheço médicos que fazem plantão em hospital público, reclamando todos os dias da vida e trabalhando cada vez com menos qualidade. Não importa o quanto você ganha, você aceitou. Dê o seu máximo e faça daquela situação uma situação momentânea, evolutiva. Eu ganho pouco hoje, mas eu trabalho muito e amanhã eu vou ganhar mais. Se você ama esse esporte e busca um patrocínio, acredita numa coisa. Acredita que não é só ganhando troféus que você terá valor. Você precisa melhorar o teu conhecimento, estudar, evoluir, buscar acima de tudo entender o que acontece no seu corpo, para que você possa acrescentar na vida de pessoas, através das suas vitórias com motivação, mas através do seu conhecimento. Se você realmente quer ser uma pessoa bem-sucedida nessa vida, hoje é o primeiro dia do ano, pare um momento e reflita sobre como você quer viver esse 2020. Não viva aos trancos e barrancos. Não vá vivendo um dia de cada vez, achando que o dia de amanhã a Deus pertence. Não, não, não. Planeje o seu ano. Crie metas curtas. Guarde dinheiro. Não gaste tudo o que você ganha. Guarda dinheiro. Que seja R$100 ao mês. Que seja R$200 ao mês. Guarde dinheiro, coloque metas curtas, para que você um dia faça o dinheiro trabalhar para você. Não passe a tua vida inteira trabalhando para correr atrás de dinheiro. Bora, tio. Sou mais você. Sempre foi meu. Sempre foi. Campeão, concentra. Isso leve demais, tio. Vem. Chama. Chama, campeão. Chama. Ei. Boa. 4, 5, 6, 7, 8,
9. Boa! Mais 10, mais Ei, 2. ei, 11, mais uma. Bora! Campeão! 12. Boa! 13. Ei! 14. Bora, Mais Chico! uma 15. Boa! Campeão, monstro. Campeão, pô. Esquece. Concorrente aqui é um só, Giga. É você mesmo, irmão. É eu contra eu, você contra você. Bora, te põe na cabeça. Você já é o maior. Sempre foi, irmão. Vamos. Boa! Ei! Boa, irmão. Boa! Isso! Rep! 7. Bora, vamos. Bora, Giga! Boa! Ninguém vai mais te segurar não, Giga. Ninguém. Gasta ela. Comeu pra isso. Treina bem pra isso. Ganha bem pra isso, porra! Já chega praticamente no segundo exercício, com a energia bem debilitada, mas o importante é isso. É você vencer exatamente esse cansaço. Às vezes fadiga mental, às vezes fadiga energética. Então você quer ser bem-sucedido, né? Olha, há uma coisa nesse mundo que tem a habilidade de mudar sua vida toda em um instante. Você sabe o que é? É a ação. Eis o primeiro passo. Você apenas precisa tomar a decisão. Pergunte-se o seguinte: daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, o que você desejaria ter feito hoje? O segredo de estar na frente nesse mundo é primeiramente iniciar alguma coisa. Você não pode deixar o medo ficar na frente dos seus sonhos. Você não pode pensar, poxa, e se isso não der certo? Se você acredita no processo e no resultado, o sucesso vai chegar a você. Ele vai. Você só precisa ter a vontade de ir até o fim. Mas primeiro você precisa pular de cabeça. Pois aquilo que começa a se movimentar, continua se movimentando. O processo por si só alimenta o fogo. Você não pode cair na armadilha do medo. Os limites são como os medos. São como ilusões. Ignore isso. Se sua paixão está presente, você irá com tudo. E não restam dúvidas, você será bom nisso. Porque o que faz alguém ser bom em alguma coisa? É a dedicação, trabalho duro e fazer isso com a direção e metodologia corretas. Então, de qualquer forma, você será bom. Agora, o que torna alguém um profissional em alguma coisa? É o conceito de pegar aquela pequena ideia, aquela pequena decisão que você tomou e executá-la, levando-a o mais longe que sua imaginação é capaz, dedicando cada respiração do seu corpo para aquela causa, vendo a grande imagem no fim da estrada para ser absolutamente o melhor e não se acomodar por motivo algum. Não é talento, não é habilidade.
simplesmente se resume a quanta fome você tem. Qual é a sua fome para o aperfeiçoamento? Qual o tamanho do seu apetite pelo sucesso? O que você está disposto a fazer para alcançar seus sonhos? Os profissionais, os melhores no que eles fazem, eles não ligam para opiniões de terceiros, não ligam para o quão longe tenham que ir, não tiram dias de folga. Eles estão 100% preparando o seu caminho em aperfeiçoar o que eles fazem de melhor, porque é tudo para um propósito muito maior do que qualquer faísca de felicidade que uma gratificação imediata pode proporcionar. Alcançar seus objetivos? Isso é pura bênção. Quanto maior as expectativas, quanto maior o objetivo, mais esse sentimento se amplifica. Então, qual é a diferença entre você e eles? Os profissionais são aqueles que estão desejosos de baterem na porta da exaustão completa todo santo dia. E deixa eu definir exaustão para você. Exaustão é aquele ponto onde é tão doloroso que você não consegue forçar mais. Aquele ponto que machuca tanto que você não consegue nem pensar direito. É chegar àquele ponto que você sabe que fez absolutamente tudo ao seu alcance. Que não há mais nada que você poderia ter feito. Então, qual a diferença entre eles e você? O que você está fazendo nessa etapa da sua vida? Pergunte-se. Você está caminhando para mais perto dos seus objetivos ou está se afastando deles? Você está batendo nas portas da exaustão ou está apenas desconfortável? Sabe, estar desconfortável não é exaustão. Estar desconfortável é sua mente desistindo antes do corpo. Estar desconfortável é desistir quando deveria tentar de novo. Alcançar a excelência acontece quando você vai fazer alguma coisa que vai acabar com você só para fazer você melhor naquilo. Porque é mais fácil comprar ingressos para um jogo do que preparar-se para o jogo. É mais fácil se divertir com seus amigos do que se divertir 1 hora nas escadarias. É mais fácil dormir até tarde do que acordar para fazer 100 tiros de corrida. É mais fácil ir a uma festa do que fazer agachamentos forçados. É mais fácil assistir atletas do sofá do que ser o cara atrás do troféu. Mas também é muito mais fácil olhar para trás na sua vida e saber que você deu tudo de si do que viver pensando no que poderia ter sido. É muito mais fácil não desperdiçar seu potencial do que deixar esse peso nos seus ombros por toda a vida. Ninguém nunca disse que ser bem-sucedido seria fácil. Mas eu vou te falar uma coisa. Pode ter certeza de que vale a pena. Você é seu próprio criador nessa história. E não existe esse negócio chamado falha. Você só precisa falar para si mesmo: não, não dessa vez, não comigo. Mas eu vou tentar de novo e de novo e de novo. E vou olhar para a falha diretamente nos olhos e falar para ela que eu estou disposto a fazer todo e qualquer esforço para alcançar meus objetivos. Porque sem esforço, nunca haverá progresso. Tudo se resume a quanto você quer isso. Qual o tamanho do seu apetite pelo sucesso? Você apenas quer fazer um lanchinho? Ou está morrendo de fome por isso? Continue no seu objetivo. Continue direcionado. Continue com fome. Mas um animal me chamou a atenção, de verdade. Quando a gente passou na parte onde estão os leões, a gente fica assim, cara, deve ser assustador, mano. Deve ter um leão assustador, cara. Deve ter um animal feroz que todo mundo vai se esconder dentro do carro e vai ficar todo mundo preocupado dele pular lá. Aí daqui a pouco a gente viu, tinha um leão abatido, sentado numa rocha. Ele olhou pra gente e fez... Tipo, é o que tem pra hoje. Parece que tá doente esse leão. Parece que tá triste ele. Eu falei, sabe o que é, amor? O leão tem uma característica interessante. A identidade do leão está justamente em ele ser feroz. Se você tira dele essa liberdade, você tirou dele o propósito de ser. Sabe o que eu vi, cara? Um leão cercado de conforto, mas ele está morrendo porque foi privado do propósito.
leões cercados de conforto, morrendo porque foram privados do propósito. Sabe qual a maior tristeza que eu tenho em falar disso? É que leões cercados de conforto e privados de propósito, tem mais gente que ainda não entendeu o chamado que recebeu em Cristo aqui em Orlando. E eu quero agitar você, eu quero falar: ei, coloca pra fora o rugido que você carrega dentro de você. Ei, coloca pra fora quem Jesus te chamou para ser. Lembra quando Simba vê Mufasa, seu pai, morrer numa estourada de Gnu? Ele é o herdeiro do trono. E seu tio, Scar, diz a Simba que a culpa é dele e Simba foge. Na fuga de Simba ele encontra um porco e um suricato, Timão e Pum. Que quando vê o leão diz: esse cara vai nos comer. Então vamos convencê-lo de que ele não é leão. Hakuna Matata. Vamos viver de qualquer maneira. E o leão começa a comer larva. Lembra disso? Lembra? Isso. O tempo passou. E o macaquinho com um cajado chega no ambiente e diz a Simba, que agora já é um leão, mas que vive de maneira dissoluta. E diz para Simba: eu conheço você. Você é Simba, você é filho de Mufasa. Tem um reino te esperando. E ele diz: não, isso é passado. E o macaquinho pega o cajado e dá uma pancada na cabeça. E aí o leão ruge. Porque por mais que tentam convencer você de que você não é quem Deus disse que você é, tem um leão aí dentro de você rugindo. Por que o leão é o rei dos animais? Ele não é o maior e não é o mais forte. O elefante é maior do que o leão e pesa 50 vezes mais do que o leão. Por que o leão é o rei dos animais? Não é o maior e não é o mais forte. Sabe por quê? Porque ele é o rei das atitudes. Você não precisa ser o maior nem o mais forte da tua casa e do teu meio social. Você tem que ser maior nas suas atitudes. Você sabe por que Deus deve ter a última palavra na nossa vida? Primeiro, Ele é o Criador de todas as coisas e tem um princípio: quem cria, estabelece a norma. Ninguém entende mais de ser humano do que Deus. Deus conhece mais você do que você se conhece. Vou te dar uma prova. Quem aqui sabe o diâmetro de uma válvula do coração que você tem? Alguém sabe a medida? Deus sabe. Quem cria, estabelece a norma. Deus criou as coisas, Ele sabe de tudo, por isso que Ele tem que ter a última palavra. A Bíblia diz em Isaías 45:12: eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu, o Senhor, fiz todas essas coisas. As minhas mãos estenderam os céus e aos seus exércitos dei todas as minhas ordens. Ele é o Deus criador de todas as coisas. Ele tem que ter a última palavra na nossa vida. Ele tem que ter a última palavra na nossa vida, meu irmão, porque Ele pode tudo. O Salmo 115, versículo 3 diz: o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Isaías 43:13: antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? É Deus, porque Ele tem poder para operar em qualquer área, abrir qualquer porta, fazer qualquer coisa. É Ele que tem que ter a última palavra na nossa vida. A vida são deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, não sabemos mais por onde andam nossos amigos. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê,
Já passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, uma oportunidade, eu nem olhava o relógio. Eu seguiria sempre em frente, iria, jogando pelo caminho a casaca dourada e inútil das horas. Eu seguraria todos os meus amigos, que já não sei onde e como estão, e diria: vocês são extremamente importantes para mim. Eu seguraria o meu amor, que está à minha frente, e diria: eu te amo. Dessa forma, eu digo: não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter alguém ao seu lado ou de fazer algo por puro medo de ser feliz. A única falta que será desse tempo que não voltará mais. Eu vou dar certo na minha vida. Quando você acredita que você pode. Os meus olhos, eles enxergavam o futuro. E o futuro que eu enxergava me fortalecia a viver o meu presente, por mais difícil que ele fosse. Porque quem não olha para o futuro, ele vai olhar para onde? Vai olhar para o seu mundinho, os seus probleminhas. E quando você começa a olhar para o passado, aí pior ainda. Ai, nunca dei certo. Ai, comigo as coisas nunca acontecem. Ó, você que já ouviu, você não presta para nada? Você presta para muita coisa. E eu tenho interesse nisso. Eu quero utilizar esse talento para você ajudar outras pessoas a acreditarem no seu valor e no seu potencial. Porque o seu maior inimigo está onde? Dentro de você. Isso é uma realidade que determina as pessoas sucumbirem no seu fracasso. E que diferencia aquelas pessoas que tomam posse. Não precisa ouvir nada pirotécnico, não. Ó, você pode. A pessoa, eu posso? Pô, ninguém nunca me disse isso. Então eu posso. Ó, eu lembro, gente, a primeira matrícula que eu fiz. Foram os primeiros passos numa estrada que tá assim todo dia dizendo, cara, você pode. Você é capaz. E eu acreditei nisso. Eu sei que cada um que está aqui também acreditou nisso. Eu sei que muitos aqui não acreditam. Você tem dúvida se isso é pra você? Você fica dando aquela desculpa, isso não é da minha área. Sucesso não tem área, cara. A área que eu optei pra minha vida e o que eu aconselho você optar pra sua é sucesso. Quando eu entendi que dependia de mim, eu pensei e concluí assim, eu vou chegar. Faz de conta que você recebeu hoje um cheque de 10 milhões de dólares. Faz de conta. Esse cheque está predatado para daqui a 3 anos. Ou seja, é um cheque que vai bater. O dinheiro, inclusive, está separado. Está bloqueado o dinheiro. Eu te faço uma pergunta. Você é milionário hoje ou daqui a 3 anos? E se você tem essa certeza, você começa a se comportar como tal. Você começa a estar confiante como tal. Aquela ansiedade que você tinha, meu Deus, e agora? Você já não tem mais. Sabe por quê? Você pensa assim, isso é o quê? Provisório. Isso é provisório. Isso vai passar. Porque pra mim, era claro, era um cheque nominal que ia bater. Não existia nenhuma outra variável negativa que poderia impedir daquilo acontecer. Dependia de mim. E eu criei nisso. É esse ser humano puro, que acredita, que crê, que sente a coisa no coração, que tem essa pureza de acreditar, de crer em si, deixar de lado as dificuldades, deixar de lado o mundinho, deixar de lado as pessoas negativas que tentam te colocar para trás. Talvez o seu sonho seja dar orgulho pro seu pai, que nunca acreditou em você, pra sua mãe, que prefere de repente a sua irmã, ou seu irmão. Talvez o seu sonho é provar um monte de coisa para muita gente.
Mas uma coisa é certa, seja lá qual for o seu sonho, seja louco de crer nisso tudo. É possível, sim, senhor. É mentira que você não presta pra nada. É mentira que você não pode. Você pode sim. Abandone esse mundo microscópico e encare o desafio do desconhecido, de uma coisa que você não domina, mas que se você perseverar, você pode ficar bom nisso. Você crê nisso? Crescer dói. Crescimento dói. Você tem interesse em crescer? Eu digo, crescer profissionalmente, crescer no seu negócio, crescer como homem, como mulher, crescer na sociedade. A maioria dessas pessoas vai responder no seu íntimo assim: eu tenho vontade de crescer. Eu quero crescer. Todo mundo tem desejo de crescer. Todo mundo tem um sonho de acontecer, de explodir e de que em algum momento a sua hora chegue. Eu tenho certeza que você tem o desejo de crescer. Agora, é importante saber o seguinte: crescer dói. Crescimento dói. Dói em vários sentidos. Se você for pensar do ponto de vista biológico, uma criança quando está em processo de crescimento é muito comum ela acordar com dores nas pernas. Por quê? Porque seus ossos estão crescendo. E crescer dói. Agora, quando a pessoa também está num processo de crescimento profissional, essa metáfora serve perfeitamente. Crescer dói também. Porque você vai deixar de fazer aquilo que você domina, que você está acostumado a fazer, para passar a assumir novos desafios. Quando você assumir novos desafios, isso te gera um desconforto, te gera uma certa dor. Te gera, de certa forma, você ter que lidar com rotinas, lidar com situações que você não está acostumado. Isso gera esse desconforto. Crescer dói. A grande questão é você ter certeza de que esse desconforto, que essa dor que você passa quando você se lança a crescer, quando você se propõe a crescer, essa dor vale a pena, porque num segundo momento, depois que você começar a dominar as novas tarefas, as novas rotinas e aquilo que era num determinado momento um desafio para você, daqui a pouco já não vai mais ser um desafio. Você já vai começar a desfrutar desse novo momento, desse crescimento de uma outra forma num segundo momento. A grande questão é, crescer dói, porém crescer vale a pena. Essa dor vale a pena, esse desconforto vale a pena. Um outro caminho, adotado por muitas pessoas, é o caminho de não querer assumir desafios, de não querer assumir essas situações de desconforto, de não querer se lançar ao desconhecido, a passar por mudanças. As pessoas optam, às vezes, por se acomodar, optam por ficarem estagnadas, por ficarem paradas. E é fato, essas pessoas que ficam aí estagnadas e acomodadas, digamos assim, curtindo a vida, essas pessoas não sentem esse desconforto, essa dor que o crescimento promove. É óbvio que quem não está nem aí para nada, quem está acomodado, quem está estagnado, quem tem medo de assumir novos desafios e acaba fugindo de assumir esses novos desafios, mais lá para frente ela vai trocar aquele prazer da realização pelo remorso. O remorso, por quê? Porque ele não vai poder voltar atrás. O tempo perdido não volta atrás. O relógio, ele só anda para frente, ele não anda para trás. Depois que o tempo se perdeu e depois que não foi plantado, lá na frente o arrependimento vai bater. Logo, eu posso garantir a você que a dor do crescimento, o desconforto do crescimento, vale a pena. Eu quero crescer, mas eu tenho medo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é a única pessoa que tem medo. Todas as pessoas sentem medo. Todos os seres humanos sentem medo. O medo, ele é parte da natureza humana. Nós, inclusive, sentimos o medo como um instinto de autoproteção, um instinto de sobrevivência. Logo, o medo não é uma coisa ruim. A questão é que algumas pessoas, diante do medo, enfrentam.
e outras pessoas, diante do medo, fogem, se acovardam. Essa é a grande questão. Então, diante do medo que você tenha, eu digo para você, enfrente o medo. Enfrente a situação, enfrente o desafio. Não se acovarde, como muitos se acovardam. Muitos se acovardam e pelo medo de perder, nunca ganham. Aliás, quem tem medo de perder, nunca ganha. O medo vai vir e você tem que enfrentar. Você enfrentando os desafios, você vai ter oportunidade de futuramente colher. Se acovardando e fugindo deles, com certeza você, lá na frente, vai ser um a mais na multidão. Crescer dói. Você vai ter medo? Vai. Você pode se acovardar ou você pode enfrentar. Que você enfrente. Nossa mente é poderosíssima e ela está criando a todo momento. Agora, muitas vezes nós ficamos presos em emoções, comportamentos que nos trazem resultados inadequados, indesejados e que têm origem em pensamentos. O pensamento gera sentimento, comportamento, gera percepção de realidade que mantém a pessoa presa em paradigmas, positivos ou negativos. Depende do pensamento, dos pensamentos de base, ali, das programações fortes e estruturais, antigas dentro de você, dentro de mim, dentro de todos nós. Você é o que você pensa. Os seus pensamentos acabam se convertendo nas suas atitudes. E as suas atitudes são o que definem a sua vida. Porque nós somos livres de pensar o que queremos, ou bem ou mal. Não existe algo como um cérebro que só pensa em coisas boas, ou um cérebro que só pensa em coisas más. Não. Então, não se castigue por ter maus pensamentos. Todo mundo tem maus pensamentos. Todo mundo. Você não é a única pessoa. Aquele tipo de pensamento negativo começa a rodar na sua cabeça e tudo que você olha, você lembra daquela situação ruim e quando qualquer coisa que você faz, você lembra daquela situação ruim e parece que aqueles sentimentos negativos não saem da sua cabeça, principalmente depois de uma discussão ou porque você ficou sabendo uma notícia ruim ou porque você foi abalado por um choque de algum problema, de alguma situação que chegou até você e caiu no seu colo. Coisas que realmente poluem a nossa mente e não vão embora. Por que que alguns sentimentos, emoções e pensamentos negativos não vão embora? Tudo que acontece na nossa vida repetidamente tem origem em pensamentos. Então, se você se repete nas suas competências, isso tem origem em pensamentos e valores que dão suporte, que te motivam a ter as competências que você tem, né? Se você se repete numa maneira de lidar com as pessoas que é legal, você tem valores e pensamentos a respeito das pessoas, ou de você mesmo, ou sobre relacionamento, que geram esses comportamentos. Tem gente que ao lidar com desafios consegue dar risada disso, respirar fundo e ser elegante na situação e dar a volta por cima, construir uma reputação, construir relacionamentos. E tem gente que não, que trava, que paralisa ou que explode. Tudo isso consequência de pensamentos. Quais são os pensamentos que estão na base? Pensamentos que estão lá na estrutura profunda, emocional, a respeito de mim, a respeito do outro, a respeito da vida. Somos organismos maravilhosos, programáveis, que vamos aprendendo realidade desde lá da infância, principalmente na infância, as realidades fundamentais, e que depois ficamos vivendo uma vida operando a partir desses pensamentos, a partir dessas programações de base. Os nossos valores que aprendemos em casa, muitos deles muitos bons, mas também crenças, realidades que aprendemos lá na infância sobre nós, sobre a vida, sobre o que pode e o que não pode, que às vezes nos limitam. Pensamentos limitantes, negativos a respeito de si, negativos a respeito da vida. É preciso corrigir. Vamos corrigir esses maus pensamentos.
foca em coisas que realmente importam. Aquele livro, aquele trabalho, aquilo que você ama fazer. Foca em outras coisas que você ama fazer, que você tem paixão. E de preferência até desenvolva atividades que você gosta muito de fazer. Vai fazer algo que você gosta muito de fazer para de novo cortar a sintonia. Tenha novos comportamentos e colha mais felicidade, mais plenitude da vida. Vai de você querer evoluir, tirar da frente os problemas e ser mais pleno nessa vida, aproveitando ela cada vez mais. Não deixe ninguém tirar sua paz. A paz é sua. É sua mente. Você tem esse poder. Você tem esse poder de ficar bem. Não importa a situação externa. Se alguém tirou sua paz, foi você que deu esse poder para essa pessoa. Você entregou a sua valiosa paz para um outro. Quando alguém te ofende e você se sente ofendido, não é o outro. Não é a dor do outro que entrou em você, você se permitiu, é a dor que você construiu a partir da interpretação do outro. Então, se você perde a sua paz, você não vai ser feliz. Então, deixe os chatos virem na sua vida, deixe aparecer aqueles chatos na sua vida e use isso como uma bênção de Deus. Aceite esse desafio. Você pode detectar aquela emoção negativa e falar, opa, não vou me apegar a essa emoção, porque toda emoção negativa tem uma raiz na ilusão, num conceito errado que você está cultivando. Você alimenta as emoções. Você pode ficar cultivando raiva, você pode cultivar frustração e depressão. E você pode também encerrar o processo logo que ele começa. Se você desse um choque de lucidez, se você recolhesse as armas, ao invés de comprar o estímulo estressante, traz dentro de si e duvidasse do controle desse pensamento perturbador, desse comportamento agressivo, criticasse a sua ingenuidade de materializar rápida e intensamente e determinasse estrategicamente ser tranquilo, sereno, ser autor da sua própria história, tais ferramentas poderiam se tornar uma proteção solene para que você sobreviva às intempéries socioemocionais. As pessoas se matam, se destroem por poucos estímulos estressantes. Temos que começar a perceber que quem nos ofende, quem nos critica, quem nos fere, não é um inimigo a ser abatido. Por detrás de uma pessoa que fere, há uma pessoa ferida. Ninguém nos machuca se primeiramente não for machucado. O que movimenta o comportamento dos outros nem sempre é um comportamento elaborado, um pensamento elaborado, mas ele é vítima de janelas traumáticas, nós vamos começar a dar descontos. Pode ser que haja pessoas ao longo da nossa história que nos firam, nos machucam, mas tenho certeza, os maiores vampiros nunca estiveram fora de nós, estão dentro de nós. Você é mais profundo que isso, você é mais importante que isso. Cada vez mais você aprofundando a sua consciência e assim não sendo afetado pelo que está acontecendo aqui fora. Você pode deixar as coisas externas virem a você, você registra, você toma as atitudes necessárias, mas não precisa tirar sua paz. Conquiste esse poder, você tem que se aprofundar, você tem que estar trabalhando, valorizando a sua realidade interna. À medida que você vai tendo esse foco na sua ação e ficar no aqui e agora, você vai gradualmente ficar imune, cada vez mais imune à chateação dos outros. Você não vai deixar os outros tirarem a sua paz, porque ela pertence a você e é muito valiosa. Que tipo de emoção que você está tendo? Porque você escolhe as emoções que você pode ter. Você pode trabalhar isso, você pode gradualmente conquistar o poder
de escolher o tipo de emoção que você permite ficar aqui dentro. Então, vem a pergunta: o que eu posso fazer para me aproximar de Deus, para buscar a Deus, para ter mais afinidade, para ter mais relacionamento, para ter uma vida de comunhão com Deus? Meu filho, deixa eu falar uma coisa para vocês. As pessoas querem inventar coisas no Evangelho quando elas já estão escritas, quando os princípios de Deus já foram testados e dão certo. Por isso que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 11:13, eu temo que vocês se apartem da simplicidade que há no Evangelho. Então eu vou falar o óbvio. A questão não é você saber o óbvio. A questão, meu irmão, meu querido, é se você quer colocar na prática da sua vida. Você pode ouvir 10 horas de mensagem. Eu vou dar aqui uma receita para você estar pertinho de Deus. Eu vou dar aqui uma receita para Deus se manifestar devido ao relacionamento profundo. Eu posso dar a receita que quiser. O problema é se você quer colocá-la em prática. Essa que é a questão. Ah, você quer se aproximar de Deus? Você quer? Ore. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. O significado da oração é alcançarmos Deus, não uma resposta. Como tem gente enganada. Tem gente buscando a Deus que está precisando de uma resposta, porque está precisando de uma porta aberta, um milagre. O significado da oração é alcançarmos Deus e não a resposta. É porque você quer o relacionamento com Ele. Falar com Deus excede a competência humana de saber falar com os homens. Falar com Deus excede a competência humana de saber falar com os homens. Ore. Deus tem várias maneiras de falar com você. Você só tem uma maneira de falar com Ele, através da oração. Adore. João 4, 22 e 23 diz que Ele procura. Olha que coisa linda. Você quer algo que Deus procura? Verdadeiros adoradores. Adore a Deus. Adore a Deus. Será que tudo que é oração que você tem é só para pedir? Você nunca entrou na presença de Deus só para declarar aquilo que Ele é? A adoração atrai Deus para você. Você quer se aproximar de Deus? A sua palavra. Foi Jesus que falou em João 5,39. Examinai as escrituras, porque elas testificam de mim. Isso aí você vai saber a meu respeito. E elas é que conduzem para o céu. Você não quer se aproximar de Deus? Tenha fé. Todos os heróis da Bíblia que tiveram intimidade com Deus foram homens de fé. Você quer se aproximar de Deus? Fé. Como é que você acha que você vai se aproximar de Deus? Com lógica? Botando Deus na parede, dizendo para Deus o que Ele tem que fazer. Você quer se aproximar de Deus? Ofereça para Deus o melhor: tempo, finanças e talentos. Como Jó, que continuamente oferecia a Deus sacrifícios e holocaustos. Como Abraão, que era um homem de altares. Não tem fórmula mágica. Você quer se aproximar de Deus? Mas a casa de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quantos crentes, nesse período, que estão em casa, estão assistindo um culto ou alguma coisa edificante? Quantos nunca ligaram um celular, um tablet para assistir um culto, uma transmissão de um culto? E quer me convencer que quando tudo está normal, que ele vem para a igreja? Quer me convencer nisso? E quando tudo tiver a vida normal, ele ama vir à igreja? Meu irmão, ele não é capaz nem na casa, sentado num sofá, assistir um culto, vai querer me convencer que ama a casa de Deus? Estão de brincadeira comigo, não estão não? Estão querendo me convencer de uma coisa que não vão me convencer. A casa de Deus nunca perdeu o seu valor. Nunca perdeu o seu valor. A casa de Deus não. Jesus diz lá em Lucas, capítulo 19, versículo 45. A minha casa é casa de oração. E botou os caras para fora que estavam fazendo negociata. Em Atos, capítulo 3, Pedro e João subiram a hora da oração. Paulo, quando chega a Jerusalém, em Atos 22, 17, ele vem para a igreja, para o templo. Aqui, quer se aproximar de Deus? Venha para a casa de Deus. Quer se aproximar de Deus? Santificação. Se o pecado separa de Deus, a santificação nos aproxima de Deus. Vida santa é vida afastada do pecado. Sede santo como Ele é santo. E se você quer se aproximar de Deus, Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Pensamento, mente, vontade e sentimentos. Quando isso tudo estiver voltado para Deus, aqui está uma receita simples, mas verídica, profunda e fundamental e única, se você quer buscar a Deus.